Fala, pimpolhinhos, coisinha linda! Então vamos lá, a aula de hoje. Na verdade eu vou retomar, tá bom? A gente já acabou o capítulo 2, mas eu quero retomar o capítulo 2 e vou pedir para vocês fazerem alguns dos exercícios complementares. Então vamos lá, ó. Esse vídeo vai ser rápido, as minhas aulas nunca ultrapassarão 10 minutos, tá bom? Então a gente vai ter que concentrar, galera. Eu sei que ver um vídeo de 10 minutos é cansativo, mas vamos concentrar. Vamos relembrar o conceito de força e campo elétrico, tá bom? Então, ó, vamos falar um pouquinho sobre lei de Coulomb. O que acontece quando eu tenho duas partículas de cargas iguais? Elas se repelem, sejam elas 2 prótons ou 2 elétrons, elas se repelem. Se forem cargas distintas, elas se atraem e nós chamamos esse processo de lei de Coulomb. A lei de Coulomb é a equação que descreve esse processo. E o que eu levo em consideração para descrever esse processo? As cargas, Q1 e Q2, e a distância que as separa. Então vamos falar aí distância D. E aí segue então a formulinha que nós usaremos. É a formulinha do KQQ sobre D ao quadrado. Não se esqueça que está ao quadrado. Ô Borto, o que é o K mesmo? É uma constante. É a constante no qual essas cargas se encontram. É a constante do meio local. Vale 9 vezes 10 a nona. O que é o Q1 e o Q2? São as cargas medidas em Coulomb. E D é a distância medida em metros. Qual é a unidade da força, meninos? Newton. Beleza? Segundo conceito que nós já vimos é o conceito de campo elétrico, representado pela letra E. Pode ser calculado dividindo-se a força pela carga. Unidade, Newton por Coulomb. Como é uma grandeza vetorial, ela tem direção e sentido. Qual é a direção? É a direção da força, porque força e campo possuem a mesma direção. E qual que é o sentido? Se você pegar uma carga e colocá-la numa região de campo elétrico, se essa carga for uma carga positiva, a força que atuará sobre ela terá mesma direção e sentido que o campo ali existente. Se você pegar uma carguinha e colocá-la numa região de campo elétrico e essa carga for negativa, a força que atuará sobre ela terá sentido oposto ao sentido do campo elétrico. Beleza, galera? Certo, gente? Vamos então pensar praticamente. Eu tenho uma carga positiva, Q1, gerando um campo elétrico a uma certa distância. Vamos chamar essa distância aqui de distância D. Então, a uma distância D desta carga, existe um campo elétrico. Campo elétrico é gerado apenas por uma partícula. Força elétrica por 2. Aí tem atração e repulsão. Como é que eu calculo esse campo, professor? Tem duas maneiras. Você pode usar essa fórmula KQ sobre D quadrado ou força sobre carga. Quando que eu uso a fórmula de cima? Quando eu tiver a carga e a distância que eu quero calcular o campo, né? Então essa distância, eu quero calcular o campo aqui. A distância é D. Eu tenho essa distância, eu tenho a carga, usa a formulinha de cima. Agora, se você tiver alguma informação a respeito da força e você quiser obter o campo ou vice-versa, lembre-se dessa fórmula, tá? Campo é força dividido pela carga. Galera, o K é a constante eletrostática que você já sabe o valor. Vamos lembrar o conceito de linhas de campo gerado por uma carga. Se essa carga é positiva, como é mesmo as linhas de campo? Elas são repulsivas, elas direcionam-se para fora dessa carga. Se a carga é negativa, as linhas de campo são atrativas, direcionam-se para a carga, tá?
Pode ser que o campo elétrico seja conjunto. Aqui eu estou falando sobre linhas de campo de uma carga isolada, fixa. Vamos pegar duas cargas. Mas, para tanto, vamos entender o que é linhas imaginárias, né? O que são linhas de campo? São linhas imaginárias que servem para representar o campo elétrico. E aí você já sabe disso, galera. O módulo é o valor. A gente calcula pelas duas formulinhas que eu passei. Quanto maior o valor, maior a quantidade de linhas de campo. Direção. O campo elétrico é sempre tangente às linhas de campo, às linhas de força. E o sentido do campo elétrico tem sempre o mesmo sentido das linhas de campo, linhas de força. Vamos lá então, eu falei sobre o campo elétrico gerado por duas cargas. Tem essa configuração. Se essa carga positiva fosse mais intensa que a carga negativa, sairia muito mais linhas de campo daqui. Se a carga negativa fosse mais intensa que a carga positiva, chegaria muito mais linhas de campo aqui, tá? E se as duas forem de mesmo sinal? Por exemplo, duas positivas. Então as linhas de campo saem de ambas, tendo esta configuração. Beleza, meninos? Vão ter alguns exercícios que vão pedir para você identificar qual é a carga positiva, qual é a carga negativa. Como você vai fazer isso? A positiva, as linhas de campo saem. A negativa, as linhas de campo chegam. Beleza? Tá aí as fórmulas para você depois fazer um resuminho e a tarefinha para ser feita hoje, depois de assistir esse vídeo, tá? Como nós já havíamos trabalhado em cima desse assunto, o capítulo 2 já foi dado. Então eu quero que vocês vão até a tarefa proposta e façam os exercícios 1, 2, 10, 17, 20 e 24. A minha próxima postagem vai ser corrigindo esses exercícios. Tchau, gente! 7 minutos, hein?